Hora da análise semanal do economista Antônio Carlos Frachelli. Bem-vindo ao programa de novo, obrigado, Frachelli. Muito obrigado. Bom, a gente começa com esse assunto local de grande impacto, a demissão de 800 trabalhadores da Azaleia de Parobé. Lhe pergunto, do seu ponto de vista, a indústria calçadista conseguirá absorver essa mão de obra? Bem, o quadro da indústria de calçados e todos aqueles que sofrem a concorrência da China é uma situação bastante difícil, no Brasil como um todo. Eu tenho lido algumas matérias daqui do Rio Grande do Sul, outras de Franca, em São Paulo, e eu percebo que a presença chinesa na economia brasileira é uma presença que se deu assim de forma abrupta, né? Simplesmente os chineses entraram na economia brasileira, afastaram os Estados Unidos de ser o primeiro parceiro e hoje eles são o destino de 15% das exportações brasileiras. Então, se há 20 anos atrás nós exportávamos em torno de 30% para os Estados Unidos, hoje nós exportamos apenas 10% para os Estados Unidos. Então, a nossa grande corrente de comércio hoje é a China. E não é só no Brasil, é no México, entre os países latino-americanos, é na Argentina. Então, essa mudança abrupta da participação chinesa no comércio mundial, em particular com o Brasil e o Rio Grande do Sul, afeta o mundo como um todo e a indústria de calçados em particular. Não penso que haja uma solução de curto prazo. E sem auxílio governamental, há solução? Bem, eu acho que mais do que nunca, né, a necessidade de um apoio governamental é fundamental para recuperar esse setor. Eu penso que o problema são os desdobramentos, né? Não é o que já aconteceu em Parobé, mas o que possa acontecer na dispersão pela economia gaúcha. Inclusive com outras demissões e tudo mais? Bem, a gente não tem informações suficientes, né? Mas o que a gente sabe é que, olhando a situação no México, em outras economias que sofreram a pressão dos chineses, a reclamação é muito séria. E nós temos dificuldades de concorrer e de competitividade porque o yuan, a moeda chinesa, é uma moeda fragilizada. Sempre que o dólar se fragiliza, ela também acompanha. E neste momento nós estamos com a nossa moeda extremamente valorizada e as moedas americana e chinesa lá embaixo. Como o comércio internacional se dá em dólares, a situação fica muito difícil para o Brasil, para a indústria brasileira e para a indústria de calçados. Aliás, essa foi uma das alegações da Azaleia, que teve que fechar essa unidade de Parobé exatamente por dificuldades nas exportações e pela concorrência com os calçados produzidos fora do país, inclusive os chineses, não é? Exatamente. Quando nós falamos em termos de concorrência externa, é que os chineses estão muito do nosso mercado. E quando nós falamos em problemas internos, é que as condições de competitividade do Brasil são muito diferentes daquelas que a China enfrenta. Nós temos uma carga tributária excessiva, nós temos problemas de dificuldades para a tomada de decisão e a China tudo é muito rápido, muito barato e sem leis sociais protegendo a mão de obra. Bom, mudando de assunto, quanto te preocupa neste momento esse índice de 6,5% da inflação no último ano? Bem, me preocupo muito, né? Eu acho que as autoridades brasileiras, desde a posse da presidente Dilma, já está extremamente preocupada com esse percentual que nós atingimos. Para que o telespectador compreenda, a meta brasileira é uma inflação de 4,5%. 4,5% medido pelo IPCA, que é o índice de preço. Nós temos como limite superior o 6,5%. E nós já estamos com 6,51, ou seja, nós já extrapolamos a meta superior. Então, essa é a preocupação que as autoridades do governo têm neste momento, Daniel. E que medidas vêm por aí exatamente para estancar esse crescimento no índice e para reduzir ao que estava previsto dentro da meta da inflação? Bem, o governo já vem trabalhando com uma série de medidas, seja na área do crédito, seja na área da taxa de juros, seja tentando conter a demanda, mas o governo tem um aliado neste momento que são os preços das commodities. Quando as commodities se elevam, os preços entram na economia brasileira, esse reajuste entra pelos preços no atacado. E como nós tivemos uma queda abrupta nos preços das commodities, isso possa beneficiar o Brasil. Por isso, as autoridades brasileiras estão confiantes que nos próximos 3 meses nós vamos ter uma melhora, ou seja, a inflação não vai ser tão agressiva com relação ao poder aquisitivo do trabalhador. Agora, a meta da inflação de 4,5%, o governo já jogou para o ano que vem. Agora, Frachelli, o Brasil, de qualquer maneira, terá a sua classificação de risco de crédito elevada. Isso é inquestionável. Bem, é inquestionável porque a última das 3 grandes empresas de agência de análise de risco, que
que começam a fazer pesquisa sobre o Brasil. É que quando nós trabalhamos o Brasil, nós estamos pensando no ano passado, há 2 anos atrás. E eles trabalham uma série histórica muito maior. E não há comparação com o Brasil de hoje com aquele que nós tivemos há 10, 20 anos atrás. Bom, o dólar passa por um processo de valorização. O dólar passa por um processo de valorização, mas a preocupação é que é com a recuperação americana. Todos estão apostando nessa recuperação americana, mas as próprias autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas. Antes de vir à televisão, eu assisti às negociações entre chineses e americanos, e é fundamental que os americanos tenham a compreensão dos chineses, seja em torno da balança comercial, seja em torno do comportamento da moeda, mas parece, pelas informações que vêm dos Estados Unidos, não há grandes avanços nessa reunião. A gente viu aí a preocupação dos produtores de arroz a respeito do preço pago pela saca. O que está acontecendo com o preço das commodities? Bem, os preços das commodities, eles tiveram um período de muito crescimento. O preço do petróleo, por exemplo, ele saiu dos $75 e foi até os 120. De repente, em um curto espaço de tempo, petróleo, prata, as commodities todas tiveram quedas em torno de 10% a 15%. E se acredita neste momento que seja um processo especulativo. Há em torno de 500 bilhões de dólares vindo do área especulativa para o mercado de commodities. E eles, neste momento, fizeram um movimento abrupto. Economista Antônio Carlos Frachelli, obrigada pela sua vinda mais uma vez com a participação semanal aqui no Espaço Público. Um bom trabalho. Obrigado, Daniela. Tá certo. E 9 projetos podem ser votados em plenário esta semana. Entre eles, o que propõe a integração dos funcionários demitidos da Fugast ao serviço público. Os projetos de lei já tramitaram em todas as comissões da Casa e estão aptos para serem votados pelos deputados em sessão plenária. A proposta de emenda constitucional do deputado Gilmar Socella propõe que os funcionários da Fugast, a Fundação Rio-Grandense de Gastroenterologia, integrem o quadro de servidores públicos como seletistas. Outro projeto do deputado denomina a rodovia Matheus Schmidt o trecho da RS 332, compreendido entre os municípios de Encantado, Arvorezinha e Espumoso, até o entroncamento da RS 223 em Tapera. O projeto de lei do deputado Heitor Chu institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em sindicatos, federações, confederações, centrais e todos os órgãos de classe no estado do Rio Grande do Sul. Já o deputado Raul Carrion institui o dia 17 de maio como Dia Estadual de Combate à Homofobia no estado do Rio Grande do Sul. De autoria do Poder Executivo, pode entrar na ordem do dia da sessão plenária o projeto que cria o programa Casas da Solidariedade e também o projeto que dispõe sobre a comercialização de áreas industriais pela Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais. O projeto de autoria da mesa diretora extingue 4 gratificações por exercício de função no quadro de cargos